coração. Meus irmãos e irmãs, nós hoje nos reunimos para celebrar o Dia do Senhor com uma celebração muito especial, a celebração de Cristo Rei do Universo. Essa celebração, que originalmente era celebrada no último domingo do mês de outubro, domingo que imediatamente precedia a festa de Todos os Santos, nós, depois com a reforma litúrgica do Concílio Vaticano II, passou a ser celebrada no último domingo do ano litúrgico, como fazemos agora. Ela nos recorda que Cristo, nosso Senhor, é Rei. Isso significa que no centro da história, nosso Senhor é, de fato, o ponto principal para qual tudo converge, seja desde o início, seja ao fim da história, converge. Ele é pastor e rei, é o que a liturgia da palavra vai dizer em cada uma das leituras. Vocês vão ver que aonde não aparece rei, aparece a imagem do pastor, onde a liturgia da palavra quer unir essas duas imagens na única pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, quando nós pensamos em reis, pensamos no reinado de Cristo, até no reino dos céus, no reino de Cristo, a gente pensa em categorias que nós conhecemos, humanas, passageiras. Pensamos às vezes no manto, no cetro, na coroa, essas imagens que de fato existem, que nós utilizamos conforme o costume. Mas é importante salutar, lembrar que elas são imagens passageiras, porque Cristo, no seu reino e como rei, não se utiliza dessas imagens só para ilustrar, porque é rei de um reino maior e de uma forma extraordinária. Toda a imagem humana, passageira, vamos prestar atenção, largar o celular. Todos nós pensamos e entendemos bem que essa imagem é passageira e algo de mais profundo se concretiza quando pensamos com Cristo Rei. Mas a reflexão mais importante para nós hoje é pensar, bom, que ele seja rei, nós não duvidamos, mas o que é o seu reino? Como se associar ao reino de Deus? Como ser alguém que é súdito de Cristo? Porque alguém que faz parte do reino, está sobre a tutela daquele rei, é um súdito. Como ser tudo isso? Nós queremos, e por isso nós estamos aqui, nós queremos que Cristo reine, nós proclamamos isso, nós queremos fazer parte do seu reino, e por isso nós aqui estamos. O reino de Deus não é uma realidade que vai despencar do céu, mas é uma realidade que é plena no céu e que de alguma forma vai se expandindo a partir do nosso coração. Cristo primeiro quer reinar em nós. É uma ordem espiritual sobre a qual todos aqueles que têm fé, que são cristãos, católicos, devem estar sob, de maneira que Ele reina e a partir dos nossos corações que vai se expandindo, vai se alargando, abrindo. A lei de Cristo é a lei do amor, e permita-me dizer que é a lei do amor, não do amor relativista, que às vezes a gente escuta por aí, mas do amor concreto, real, do amor que olha o outro e enxerga a imagem do próprio Cristo. Isso é muito interessante, porque já há uma frase muito antiga que se diz que para Cristo e para os cristãos, reinar é servir, e o evangelho de hoje ilustra isso de uma forma muito bonita. Aqueles sob a imagem do julgamento, que essa imagem inclusive ilustra, né, com as suas mãos, a sua mão à direita e a sua mão à esquerda. Só um parêntese, eu me lembro, quando eu era criança, tinha uma pessoa que sempre sentava à direita, por causa desse evangelho, né? Porque falava assim, não, eu estou à direita, estou na parte das ovelhas, não dos cabritos, né? E a pessoa sempre dizia isso. Mas é claro que essa parte de sentar à direita e à esquerda é ilustrativo, né? Mas para nós, não é quem está na direita, senão vai ficar todo mundo de um lado só e ali vazio, né? Ninguém vai querer, evidente. Mas o modo que Jesus ilustra aqui
é uma distinção de juiz, o rei que será juiz no final dos tempos. E talvez isso seja importante lembrar. Nós vivemos nessa vida sendo pastoreados por Cristo, vivemos nessa vida sendo marcados pela graça de Cristo, para que no final da nossa vida terrena, nós sejamos levados a Ele, e Ele será então nosso juiz, e distinguirá entre a direita e a esquerda, entre as ovelhas e os cabritos, entre aqueles bons que fizeram a vontade de Deus e aqueles que não foram capazes de reconhecer a imagem de Deus nos outros. O reinado de Cristo, portanto, que toca o nosso coração, o amor de Jesus, que nos transforma tão profundamente, nós somos testemunhas disso, meus irmãos e irmãs, que o amor de nosso Senhor nos atraiu, e por isso nós queremos ser seus súditos. Não é só porque Ele governa todas as coisas, sim, Ele governa todas as coisas, mas porque Ele mesmo quis atrair-nos a Ele. Agora, o reino dEle cresce em nós, quando somos capazes de alguma forma, enxergá-lo nos outros, e por isso, reinar com Cristo significa servir com Cristo. O Evangelho de hoje, além dessa distinção, vai dizendo as obras de misericórdia corporais. Eu acho que no ano da misericórdia, todos nós gravamos as 5 obras de misericórdia corporais e as 5 obras de misericórdia espirituais. Se a gente não gravou, é uma boa lição de casa para depois pesquisar e saber. Mas aqui diz: dá de comida a quem tem fome, dá de beber a quem tem sede, vestir o nu, visitar o prisioneiro, o doente e enterrar os mortos. Tudo isso são a imagem porque a gente reconhece Jesus nos outros. O reino de Deus se expande quando nós nos colocamos a servir aos outros, à humanidade. Por que nós servimos os outros e a humanidade? Porque nós reconhecemos a imagem de Jesus no outro. Veja só, deveríamos nós, que conseguimos enxergar Jesus debaixo do véu do sacramento da Eucaristia, né? Visivelmente, aos olhos de quem não tem fé, é só um pão, um pedacinho de pão. Mas para nós, e é de fato, os outros que não conseguem enxergar, mas é de fato, o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, é Ele mesmo vivo. Nós também deveríamos enxergar no outro a imagem de Jesus. Por isso Ele diz: eu estava com fome e não me deste de comer, eu estava com sede e não me deste de beber. E vão perguntar, e também nós, quando que nós estivemos com fome? Quando que nós estivemos com sede? Quando não fizestes a isso aos pequeninos, foi a mim que também não fizestes. Afinal de contas, assim como Ele quis se esconder debaixo do sacramento da Eucaristia, Ele também quer se esconder no servir aos outros. Isso é muito importante, porque se a gente não olha a nossa vida como um servir aos outros, a servir a Cristo nos outros, a nossa vida vai se tornando puramente egoísta. E isso não é reino de Jesus, isso é o reino de Satanás, que quer que o egoísmo cresça no nosso coração. Portanto, fazer parte do reinado de Jesus é aprender a servir e a encontrá-lo. Talvez seja mais difícil encontrá-lo agora do que quando Ele se fez homem. Os apóstolos viram Jesus lá. Nós devemos procurá-lo, saber que Ele está escondido na figura de cada ser humano, e por isso Ele diz: eu estava com fome e não me deste comer, eu estava com sede, era estrangeiro. Talvez nós, a maioria de nós, não tenha tido a experiência de viver numa terra estrangeira, e algumas pessoas até se iludem muito, mas na terra estrangeira, você sempre é o estrangeiro ali, um forasteiro. Por isso que Ele está dizendo: eu fui estrangeiro e não me recebestes. Nós vimos hoje vários sentidos disso no mundo inteiro. Eu estava nu e não fostes capaz de me cobrir. Eu estava doente e não me visitaste. E aí, a outra que talvez seja tão impactante para nós: eu estava preso
e não me visitaste. Eu digo impactante porque normalmente a gente pensa que quem está preso, a gente aplica uma lei taxativa, está lá porque mereceu, e por que não merece mais nada do que está lá? Não deveria ser esse o pensamento cristão. De alguma forma, se faz tudo isso não simplesmente porque eu quero uma compensação moral, né? Eu quero que moralmente eu fique bem, né? Eu fiz isso, eu dei um quilo de arroz, eu sou bom, eu dou até 1 quilo de arroz. Há quem diga assim, não é? Eu dou até 1 quilo de arroz. Não é por uma compensação moral que fazemos isso, é porque nós enxergamos o rosto de nosso Senhor Jesus Cristo naquelas pessoas que merecem, ou não. Aquelas pessoas todas, toda a humanidade tem um rosto de Jesus que nós queremos servir, e por isso reinar com Jesus, fazer parte do reinado de Jesus é servir, não porque nós queiramos ganhar uma estrelinha, não é? Na escola antigamente, ganhar uma estrelinha de bom comportamento, de bom moço ou boa moça, mas porque nós temos fé. A fé também nos indica que ao olhar o irmão, nós devemos ser capazes de enxergar a imagem e o rosto de nosso Senhor Jesus Cristo ali, porque Ele mesmo foi capaz disso. Vejam, nosso Senhor, que é Deus, em todo sempre, se fez homem, não é verdade? É o Natal, é isso que nós celebramos no Natal, e tudo o que Ele diz aqui, Ele mesmo fez. Ele mesmo fez. Não é uma lição de moral, de dizer, faça isso, não faça aquilo. É uma reprodução daquilo que Jesus mesmo faz. Portanto, todo o coração que foi verdadeiramente tocado pelo amor de Deus, deve ser capaz de ter compaixão e solidariedade com o outro, porque é o mistério da solidariedade do próprio Deus. Deus, para ser solidário com os homens, se fez homem, viveu todas as coisas da condição humana, exceto o pecado, mas foi ali a grande revelação do seu amor. Essas 5 categorias resumem o que nós somos e o que Cristo fez por nós. Cada um de nós é um faminto, um nu, um estrangeiro, um doente, um prisioneiro. Somos famintos de justiça, nus por causa do pecado, estrangeiros nesse mundo, doentes e prisioneiros das nossas paixões, mas Cristo nos visitou e cuida de todas as necessidades, saciou a nossa desejo de justiça, vestiu-nos com trajes de festa, que é o batismo, abriu-nos o caminho para o regresso à nossa pátria, o céu com a sua cruz, e curou-nos, libertou-nos do pecado, curou-nos da enfermidade do pecado e libertou-nos da escravidão do pecado. Ora, se nosso Senhor Jesus Cristo fez isso por nós, e nós somos muito gratos a Ele, por tudo que de maravilhoso que Ele faz, sinal do seu amor eterno por nós, nós devemos ser capazes de fazer isso para os outros. Mas não só dar alguma coisa, entendem? Deve ser uma capacidade de olhar e enxergar a imagem de Jesus ali. A imagem primeira de Jesus que nós devemos ver na nossa vida, não é a imagem de Jesus, embora essa seja importante, mas é a imagem que está escrita no ser humano, que está escrito no irmão. Só quem é capaz de fazer isso, faz parte do reino de Deus. Isso é um desafio para nós. Só quem foi e é capaz de fazer isso, é capaz, meus irmãos e irmãs, de fazer parte do reino de Deus. Essa é a imagem dos santos. Os santos foram capazes disso. Alguém que foi capaz de perdoar os seus algozes, como os santos, ele faz parte do reino de Deus. Alguém que foi capaz de servir aos outros, esse é capaz de receber o reino de Deus. Por exemplo, São Francisco de Assis, que foi capaz de, no seu processo de mudança de vida, o que mudou a vida de São Francisco de Assis, não sei se vocês sabem essa história, mas o que transformou a vida de São Francisco de Assis, foi porque ele abraçou um leproso.
Talvez nós não tenhamos visto um leproso, mas, especialmente naquele período, o leproso era alguém que não poderia nem chegar perto, porque lepra é contagiosa, e não tinham os cuidados que nós temos hoje. Foi o abraço de um leproso que transformou a vida de São Francisco de Assis. Ou seja, porque ele encontrou o rosto de Jesus naquele irmão. A Madre Teresa de Calcutá dizia para as suas irmãs, na constituição de vida delas, na regra, que o mesmo Cristo que elas devem enxergar, que se parte no altar na hora da comunhão, é o mesmo Cristo que se deve enxergar no irmão que está, no irmão pobre, que está na rua, sofrendo. Talvez para nós, hoje, talvez isso seja, ideologicamente, para muita gente que fala sobre isso, seja, isso não é católico, isso não é da doutrina da fé, mas, ao contrário, isso é de fato católico, enxergar Cristo nos outros, ser capaz de se compadecer, porque quem quer encontrar Jesus no céu, deve encontrar Jesus nos irmãos na terra, primeiro. E é aí o caminho que meus irmãos e irmãs, Nosso Senhor nos abre hoje para o seu reino. É necessário que Cristo reine, e Ele começa a reinar em corações capazes de amar o irmão, capazes de vestir os nus, de dar comida aos pobres, ser capaz de ter, mais do que dar coisas, ser capaz de encontrá-lo neles, em todos e qualquer irmão, não um grupo só, mas todos os irmãos. Que Nosso Senhor nos dê a graça de abrir os nossos olhos do nosso coração para isso, para que a força renovadora do Evangelho transforme o nosso modo de pensar e o nosso modo de agir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.